Considere um frasco de 1 litro de água, ou qualquer coisa que eu queira colocar nesse meu frasco, certo? Se eu encher esse frasco até a boca com água, ele ficará cheio e não terá espaço para mais nada. Pensando em proporções de fração, matematicamente falando, ele estaria 100% cheio, né? Então, se eu tirar 10 ml, então ele estaria 90%. Se eu tirar 20, ele estaria 80% cheio. Agora, com ele 100% cheio, será que seria possível eu colocar mais 30% de água nele? Não. Por quê? Porque certamente não há espaço para isso. Uma coisa que eu gostaria de entender, por que tantos cristãos gostam de usar essa analogia matemática para tentar explicar a natureza de Cristo, explicar tanto a sua divindade como a sua humanidade. A gente sempre ouve, da maioria dos cristãos, que Jesus era 100% homem, 100% Deus. 100%. Opa! Mais 100% é igual a 200%. Aí vem a pergunta: será que seria possível alguém ser 200%? É óbvio que não. Eu vejo que essa analogia, usando matemática para poder tentar entender a plenitude da natureza de Cristo, é uma analogia muito simplista e, de fato, não é explicativa, né? Não é uma explicação clara, de fato, o que é a natureza de Cristo na sua parte divina e a sua natureza humana, né? Isso aqui não é possível. Eu sempre falo assim, tente explicar Deus usando matemática, física, química, tente usar Deus usando as propriedades da natureza e falhe miseravelmente, porque Ele está acima dessas coisas. Então, quando nós tentamos explicar Deus, na verdade a gente não consegue explicar Deus. Pastor, então vem a pergunta: se não é possível essa matemática aqui, como que eu posso falar que Jesus era Deus, Jesus era homem? Então Jesus era 50% Deus, 50% homem, quer dizer que ele era um ser híbrido. Seria Jesus um semideus? Seria Jesus um semi-homem? Não. Até porque se algo é 50%, não está na sua plenitude, não tem como ele ser o que ele é. Para ele ser Deus, ele tem que ser totalmente Deus. E para ele ser homem, ele tem que ser totalmente homem. E Jesus era totalmente homem, totalmente Deus. Mas como que é possível se 100% não, se 200% não cabe em 100? Quer entender isso melhor? Fica conosco que você vai compreender mais. Estudar a pessoa de Jesus é tão complexo quanto estudar a Trindade como um todo. Até porque Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. Isso é um fato que a gente não contesta. Poxa, pastor, e aquela matemática? Já começa com o fato que, como eu falei, tentar usar valores dessa terra de forma tão rudimentar para tentar explicar a pessoa de Deus e de Jesus é inviável, né? Então, nós, pela sombra do que conhecemos dele, através do que ele se revelou pela palavra, nós entendemos a sua humanidade e a sua divindade. E ele é plenamente Deus e plenamente homem, isso é incontestável. No entanto, não em proporção matemática, não tem como, até porque qual é a proporção matemática de Deus? Não tem como colocar isso em proporções, né? A essência divina, né, a plenitude divina é algo extremamente gigantesco. E o que é o ser humano, né? O ser humano, ele tem sua complexidade, né, pensando de forma filosófica, tal, mas é muito simples diante de Deus. Então, assim, querer fazer esse entendimento a respeito de Jesus usando essas proporções é um pensamento errado. Aí a pergunta é, como que eu posso definir isso? Bom, essa definição a gente vai desenvolver durante aqui o vídeo, né? Mas uma coisa tem que ficar clara: ele é homem,
ele é Deus, né? Precisa se compreender que há uma complexidade nesse pensamento que não é fácil de entender, né? Até porque a natureza divina sucumbiria à natureza humana, porque a natureza humana é muito, mas extremamente minúscula diante da natureza divina. Então, para que Jesus pudesse ter essa natureza, né, de duas essências, né, a essência divina e a essência humana, a essência divina ela deve se diminuir, ela deve se esvaziar. Vamos ler comigo Filipenses capítulo 2, no versículo 5 ao 8, que diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Então vamos lá, aqui nesse texto, ele é um texto que tem complexidades teológicas, né? Ao qual até hoje se tem muito debate, e esse termo se esvaziou de si mesmo, como que Deus se esvaziou de si mesmo, né? No grego quer dizer kenosis, né? Esse termo kenosis, quando ele vaziou, que Jesus não anulou a sua divindade. Quando ele se fez carne, ele veio para a terra e se fez carne, ele não veio e anulou. Agora eu sou totalmente homem, não tenho nada de Deus em mim, né? Não tem como. Se assim fosse, ele não seria quem ele era, né? Mas a sua divindade estava lá na sua plenitude. No entanto, ela estava... Eu sempre penso dessa forma, mas eu acho que é uma forma muito rudimentar, mas talvez é a que me faz melhor entender essa questão. É como se estivesse em stand-by. Estava ali a sua divindade, todo o seu poderio, a sua majestade, no entanto, ela estava inativa. Ele não poderia estar usando todo o seu poder, até porque nem conceberia algo tão grande estar em algo tão pequeno que é o corpo humano, né? Imagina, dentro da matemática mesmo, se você quiser pensar com matemática, o maior não cabe dentro do menor. Então, Deus não caberia dentro de um corpo natural, dentro de um corpo humano, né? E se não fosse por essa metodologia de se esvaziar. Veja que no versículo 7 ele fala que ele se esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo e fazendo-se semelhante ao homem, né? Então, esse Deus, ele desceu à semelhança de homem. No entanto, no versículo 8, fala assim, e achado na forma de homem, né? Quer dizer, ele não era só um semideus. Jesus não era um semideus. Ele também não era ali um Deus disfarçado de homem. Ele era Deus e homem ao mesmo tempo. É paradoxal, é complexo, né? E eu vejo que essa complexidade, até para mim é um pouquinho mais complicada do que a Trindade. Porque na Trindade nós temos um Deus, né? Uma só essência divina, 3 pessoas. Então você tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, numa só essência divina, num só Deus. Jesus Cristo é o oposto disso. Ele é uma só pessoa, ele não é 2 pessoas. O Cristo é Deus, o Cristo homem, ele é uma só pessoa. A sua humanidade e a sua divindade são um só, porém 2 essências. E é aí que vem a complicação, da onde surgem tantas heresias a respeito da cristologia. Eu quero até pontuar algumas delas, explicar um pouco para os irmãos, para que os irmãos possam entender e não caiam em erro de interpretação a respeito da pessoa de Jesus. Uma coisa é fato, e você precisa pôr na cabeça: ele era plenamente homem. Ele é plenamente homem e é plenamente Deus. Essa é a sua essência. Jesus, o Filho de Deus, ele tem a essência humana na sua plenitude, em questão de corpo, sentimentos, alma e espírito, e tem a plenitude divina, né? Como a própria palavra diz, que ele estava na criação, ele é o autor da criação. No ano 451 depois de Cristo, houve um concílio na Calcedônia, onde os líderes estavam debatendo justamente essa questão. Desde do fim da era dos apóstolos, muitas teorias e heresias surgiram a respeito da pessoa de Jesus e sobre a sua natureza
divina, humana, então nem se fala. E dentro desse concílio foi definido o entendimento, né, de forma bíblica, sem ignorar a sua humanidade e sem ignorar também a sua divindade. De forma bíblica, eles fizeram um documento, né, expressando de forma, eu vou mostrar de forma bem sintetizada, o entendimento de quem era Jesus. Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. A distinção das naturezas, de modo algum, é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas. Dentre os pensamentos sobre tentar entender a natureza de Cristo, existem várias teorias, herege por sinal, a respeito da cristologia, esse contraponto entre a sua divindade e a sua humanidade. Eu quero pontuar especificamente hoje dois, né? Porque mostra justamente esse conflito. Jesus era duas pessoas ou ele era uma pessoa só que são difusos entre si? A sua divindade e a sua humanidade está difundida. Eu quero falar primeiro sobre nestorianismo. O que seria isso? É uma proposta cristológica que Nestório trouxe de que Cristo é como se fosse duas naturezas, duas personalidades. É como se Jesus, homem, é uma pessoa e Cristo, Deus, é outra em um só. Né? Por incrível que pareça, esse tipo de pensamento está em voga na nossa atualidade. Muitos teólogos pontuam assim, não, no momento que Jesus morreu e ressuscitou, foi o Cristo, Jesus Deus, né? O Cristo Deus. Quando ele curou o cego, não, foi o Jesus homem. Quando ele foi tentado pelo diabo no deserto, não, foi o Jesus homem. Não, quando ele andou sobre as águas, foi o Cristo Deus. E essa desassociação é um pensamento muito errado, porque se você pensa que são duas pessoas distintas, e aí, quem que está no céu? A Bíblia fala de um único Filho, né, que é Jesus, que é o Filho de Deus, na sua natureza, tanto divina e humana, como um só. Né? Então, assim como eu expliquei agora há pouco, a Trindade mostra três pessoas e uma essência. O pensamento de Cristo é o contrário disso, né? É uma pessoa e duas essências, né? E essas essências, elas não são divorciadas, elas estão juntas. Então, no momento que Jesus curou, o Jesus homem e o Jesus Deus eram a mesma pessoa, não havia ali duas pessoas. E por causa desse pensamento, também acabaram surgindo outras teorias, que é o monofisismo, né? O monofisismo ele veio para fazer contraponto contra o nestorianismo. E o monofisismo ele tem um pensamento de que o Jesus homem, as duas naturezas de Jesus se fundiram, né? A natureza divina se fundiu com a natureza humana. Também é outro pensamento completamente equivocado, né? Por quê? Se eu penso dessa forma, quer dizer que eu estou falando que Jesus é um ser híbrido, um ser que tem parte da sua essência divina, parte da sua essência humana, né? Então ele não seria nem homem e nem Deus, não seria nada, é um ser diferente, um mutante, né? E Jesus não é um ser híbrido, ele é plenamente homem, ele é plenamente Deus, e isso é incontestável, ninguém tem como contestar isso. Então veja só, o monofisismo ele veio com uma ideia de querer contrapor o nestorianismo, só que ele trouxe um pensamento equivocado também, né? Trazendo esse pensamento de que o Cristo, Deus, está fundido com Jesus homem, né? Como se no momento da encarnação, do nascimento de Jesus, no momento ali que o Espírito Santo concebe em Maria,
surge um novo elemento, um novo ser. E a Bíblia fala que ele já existia antes da criação. Quer dizer, quando Maria concebeu, ela não gerou algo que não existia, né? Um novo ser, né? Na verdade, ela estava gerando o próprio Deus que estava se encarnando, se fazendo como homem, como nós lemos na carta de Filipenses capítulo 2. Então, o monofisismo também é um outro pensamento errado. Então, você vê assim, é muito complexo a pessoa de Jesus, né? O nestorianismo mostra Jesus como duas pessoas separadas, isoladas, o seu lado divino e o seu lado humano. O monofisismo mostra como se tivesse difundido, como se fosse massinha, sabe? Quando você pega uma massinha amarela, uma massinha azul e mexesse, até se tornar uma massinha verde, né? Se tornando uma outra massa, e não aquela massinha original. O que acontece? Dentro do concílio, e aí foi por isso que surgiu o concílio ali do Calcedônia, né? no século V, justamente por causa dessas teorias, entre outras que estavam surgindo também na época, né? Para rebater esses pensamentos equivocados de que Jesus é duas pessoas. Não, Jesus é uma só pessoa, com duas essências. No entanto, esse ser glorioso, ele não está difundido com a sua humanidade. Difícil, né, de entender. Eu também acho. A gente precisa aceitar que há um paradoxo na pessoa de Jesus. Difícil de compreender, né? A gente tem que entender que a nossa mente é finita quando se fala de estudar o Deus Trino, quando se fala de estudar o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O que a gente tem é uma sombra de compreensão a respeito dele, né? Nós não entendemos ele em sua plenitude. Nós entendemos Jesus pela fé. É pela fé que nós entendemos Jesus, e não pelas teorias, e nem pelo pensamento de raciocínio de como compreender. E querer colocar Jesus nessa caixinha é difícil. O maior erro que o ser humano pode cometer é tentar colocar Deus em sua pequena caixinha intelectual. Seguimos a Deus pela fé, e não por aquilo que a nossa capacidade cognitiva pode tentar explicar sobre Ele. Tentar explicar Deus e tentar fechar um pensamento sobre Deus, desista, é impossível. Até porque ele vai acima do que somos capazes de compreender. A nossa mente é finita para falar de um Deus eterno que não tem início nem fim. O que sabemos sobre Deus é apenas uma sombra daquilo que ele quis se revelar a nós. Como eu tenho falado, nós o conheceremos em sua plenitude ainda, na eternidade. Tem que ter paciência e esperar. Fuja das ciladas filosóficas e pensamentos furados de tentar fechar uma ideia sobre Deus. Isso daí não é para nós. Afinal, nós somos chamados para crer e não para entender e nem para descrever Deus. Devemos conhecer a Bíblia e buscar nos aprofundar nelas, é óbvio. Porque assim nós devemos conhecer os mandamentos desse Deus tão grandioso e entender um pouquinho, só um pouquinho, daquilo que Ele se revelou para a gente. Mas qualquer outro pensamento que não venha da palavra, mas sim de fruto de teorias e probabilidades, é tudo furado para a gente se perder nos pensamentos. Entender Deus, nós entendemos Ele pela fé e não pela lógica. Porque se nós entendêssemos Ele pela lógica, Ele não seria Deus. Que o Senhor vos abençoe, fique com Ele.